E lá vamos nós. Ai. Oi, gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar usar mais uma vez o aplicativo Autodesk Sketchbook, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Mas o meu Android, né? Um Tab S6 Lite da Samsung, maravilhoso, ótimo. Enfim, eu gravei há um tempo atrás um vídeo sobre 5 aplicativos de desenho digital. E o Autodesk Sketchbook foi um dos que eu tive mais dificuldade para usar, porque eu meio que não conseguia encontrar as coisas lá, né? E aí o povo só faltou me chamar de burra nos comentários, porque tava lá em algum lugar, eu só não tinha encontrado. Então, eu resolvi dar mais uma chance e tentar usar de novo esse aplicativo para criar uma ilustração digital. Então, vamos tentar mais uma vez usar o aplicativo Sketchbook, Autodesk Sketchbook, porque vocês prometeram que esse aplicativo era bom para desenhar. No caso, já estou gravando esse vídeo depois de ter desenhado tudo, então eu já sei que a minha opinião não mudou tanto assim, mas a gente finge para poder ter a surpresa durante o vídeo. Bom, meu problema com o Sketchbook, a primeira vez que eu usei ele naquele outro vídeo, foi porque eu não tinha encontrado os pincéis. E aí, fuçando aqui de novo, na verdade eu descobri que eu meio que tinha encontrado, só que pra mim foram poucas opções. Eu acho que eu encontrei, né, no caso. Mas tem aqui a biblioteca, e aí tem todos esses lápis e brushes e canetas e pincéis. Só que eu achei bem pouco, principalmente a parte dos lápis, porque eu sempre costumo fazer o rascunho usando um lápis. Eu não faço rascunho direto com brush de caneta, mas aqui no Autodesk Sketchbook eu não gostei de nenhum lápis. Então eu fiz a minha line art. Minha line art não, eu fiz o esboço, o sketch, usando um brush de caneta, que não é o que eu gosto de fazer nos outros aplicativos. Só aconteceu isso aqui no Autodesk Sketchbook, então já começou meu rancinho aí. Mas tudo bem, continuando. Depois de fuçar um pouquinho aqui nas ferramentas e tudo mais, eu encontrei essa caneta que eu achei ok. Tem bastante opção ali naquele pontinho branco que está quase escondido ali embaixo em relação à seleção de cores, pincel e inverter, espelhar, na verdade, a imagem. E ali em cima tem algumas outras opções de transformar e tudo mais. Eu não tinha conseguido não tinha conseguido entender como funcionava essa parte de selecionar e de transformar, de arrastar. Eu demorei bastante porque eu achei confuso. Então, pra mim, não foi tão intuitivo. Na verdade, eu descobri isso quando eu já estava gravando esse vídeo. Descobri sem querer aqui, porque o que eu estava fazendo eu recortava o pedaço que eu queria, colava de novo, e aí eu ia lá arrastar. E não tem necessidade de fazer isso. Você só precisa selecionar, e aí você vai na outra ferramenta de transformar e arrasta ali onde você selecionou. A questão é que ele não fica, quando você muda a ferramenta para transformar, ele não fica visível a região onde você selecionou. Ele fica invisível, não fica esses pontilhadinhos para você entender aonde você selecionou. Então, eu não achei que estava selecionado e eu acabei arrastando sem querer e descobri assim sem querer. Então, eu não gostei muito desse lance, porque eu já tinha começado o rascunho, na verdade, eu fiz desse outro jeito errado que eu estava falando, de ficar recortando. E eu acabei descobrindo aqui sem querer. Então, eu tenho um problema quando o aplicativo não é muito intuitivo. Me frustra um pouco. E aí eu acabo desistindo de usar. Tanto que quando eu fiz aquele outro vídeo, o Autodesk Sketchbook foi o aplicativo que eu deixei em quinta posição, porque eu realmente não consegui usar ele muito bem. Pode ser que seja limitação minha, que seja, no caso, eu que tive dificuldade, porque eu vejo muita gente falando bem nesse aplicativo. Eu já vi um cara criando uma tatuagem assim bem complexa no Autodesk Sketchbook, mas sinceramente, pra mim, não foi intuitivo. Então, assim, por isso que eu digo, testem sempre os aplicativos e tenham a opinião de vocês. A minha opinião foi de que ele não é intuitivo, então eu achei ele um pouco limitado na questão das ferramentas também. Acho que o Ibis Paint é um dos mais intuitivos. O Clip Studio é um dos mais completos, só que ele é mais complexo para usar. O Ibis Paint, ele é mais intuitivo. E o Infinity Paint também. O Infinity Paint tá mais ou menos. Mas o Ibis Paint, ele é muito intuitivo. Então, assim, você olhando a interface dele, você já sabe onde está basicamente todas as ferramentas que você vai precisar. E aqui, não. Eu acabei tendo que dar uma olhadinha ali nas ferramentas, na ajuda, para ver se eu encontrava, ver se eu entendia um pouco melhor. Aquele lance de você apertar com dois dedos para
desfazer o que você acabou de fazer, não funciona aqui no Autodesk Sketchbook. Pelo menos assim, eu procurei, até joguei na internet, não encontrei. Então, isso também me atrapalha bastante, porque é muito mais prático quando você está desenhando, você errou, você toca com os dois dedos e ele tinha que ir lá, apertar na setinha para voltar. E às vezes quando você fez muitos tracinhos, você tem que ficar lá em cima apertando volta, 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 e isso atrapalha. Ele tem supostamente uma opção de você clicar com 3 dedos e arrastar para um lado ou para o outro, para desfazer ou refazer, passar para frente ou voltar ou ir para frente. Só que eu não consegui usar muito bem. E isso de arrastar na tela, dependendo se você é uma pessoa que transpira um pouquinho como eu, a tela ficava escorregando. E não ia, não foi. Eu não consegui fazer isso. O toque com os 2 dedos é muito mais prático, muito mais simples, mas eu não consegui fazer aqui. Então, os fãs de Autodesk Sketchbook vão me massacrar depois desse vídeo, mas tudo bem. Eu decidi fazer, eu tinha pensado em fazer a minha line art em verde, só que aí eu comecei a fazer a line art e eu já fiquei magoado. Porque eu não consegui achar a ferramenta para deixar mais estável o pincel. Eu não consegui fazer isso. Eu acho que é nesse lugar aqui onde eu encontrei de você mudar o nível da ferramenta, do brush. Ele meio que arredonda o traço. Se você faz um círculo ou um semicírculo, ele meio que faz ele ficar mais no formato retinho. Só que não era necessariamente o que eu queria. Por exemplo, para fazer o terno, eu queria que mantivesse o traço que eu fiz, só que ele tremesse um pouco menos. E aí, não era isso que ele fazia. Às vezes dava certo, às vezes não. Então, o fato de faltar essa ferramenta também... Faltar não. De eu não ter encontrado, porque eu não vou dizer que não tem, porque depois vão me xingar nos comentários de novo. Porque eu não encontrei, então achei difícil. E aí, o meu desenho, eu fiquei achando que eu não sabia desenhar. Fiquei abalado, meu coração doeu. Mas tudo bem, eu continuei fazendo aqui o desenho. Inclusive, esse desenho é do Loki. Eu espero que vocês tenham entendido que eu estou aproveitando o hype da série do Loki que está saindo agora no Disney+. Se você não está acompanhando, deveria, porque a série está muito boa. Não tem tantas teorias quanto o WandaVision. Quer dizer, até tem, mas achei WandaVision com mais mistério. Mas, pra mim, tá melhor do que Falcão e o Soldado Invernal, na minha opinião. Então, eu fiz esse rascunho do Loki. E essa imagem é de um dos posters promocionais, de um dos trailers. Tem um dos trailers que ele tá usando esse terno. Eu não vi ele usando esse terno, essa roupa aqui nos episódios que já saíram até agora, que foram 3. Mas eu vi essa roupa no trailer e eu peguei a fotinha e resolvi criar essa ilustração em cima da fotinha. Então eu continuei fazendo aqui, só que eu fiquei abalado com o estabilizador que eu não encontrei. E aí, para fazer mão, vocês sabem, vocês que acompanham aqui o canal, sabem que eu tenho vontade de morrer quando é para desenhar mão, porque é um inferno. Então, eu tive um pouco de dificuldade e aí eu acabei desistindo, porque eu gosto de fazer uma line art mais limpa, um traço só. Só que para fazer a mão e algumas outras partes do Loki, não estava indo com o traço porque estava ficando tremido. Então, eu comecei a fazer aquele rabiscozinho que os professores de desenho odeiam que a gente faça isso. Pelo menos quando eu fiz o meu curso de desenho, o professor só faltava bater na minha mão, porque não é para você desenhar fazendo assim, esses rabisquinhos. É para você fazer uma linha mais longa. Não é assim que se desenha. Então, eu sofri e aí eu fiquei chateado porque não estava ficando uma linha reta, bonitinha. Aí eu acabei fazendo desse jeito. E aí depois eu dupliquei a mão porque eu me recuso a desenhar a mão 2 vezes, porque já tava muito sofrimento. Então, eu larguei de mão aqui quando fui para fazer os chifres dele, porque não tava ficando um traço só retinho bonitinho. Eu tentei algumas vezes, aí eu me irritei e deixei assim como estava. A borracha também eu achei ela um pouquinho difícil de usar, porque ela não é dura no sentido de que ela apaga ali certinho. Ela meio que apaga como se fosse aquele brush de spray. Não sei se estou sendo claro no que eu quero dizer, mas ela não apaga de uma maneira dura. Ela apaga meio que em degradê. E aí isso me atrapalha, porque quando é para apagar tracinhos que estão
fora da linha só um pouquinho, aí eu apago, aí ela entra na linha. Então, foi isso. A minha experiência com esse aplicativo não foi muito legal. Mas eu continuei fazendo aqui o meu desenho. Eu falei, vou terminar. Eu quase desisti de gravar esse vídeo, que eu já estava triste. Mas eu falei, já cheguei até aqui, então agora eu vou. E aí eu continuei fazendo aqui a line art dele. Até que eu achei esse desenho bonitinho. Mas se ele tivesse sido feito em outro aplicativo, tinha ficado mais bonitinho. Enfim. Eu não sei se eu posso dar muitas dicas para vocês de como usar esse aplicativo, porque eu mesmo não entendi muito bem como funciona. Então, eu sei que a Clarissa Bits, ou Bytes, eu não sei o nome dela direito. Mas é isso, eu vou deixar aqui na descrição o nome dela. Ela fez um vídeo, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Ela fez um vídeo meio que tutorial. Então, o vídeo dela era bem longo, inclusive, sobre o Autodesk Sketchbook. Então, se você está procurando por um tutorial, dá uma olhadinha lá que talvez te ajude com algumas ferramentas a mais. Mas assim, aqui eu tô dando mais a minha opinião sobre o aplicativo do que mostrando como se faz. E a minha opinião é essa. Tem aplicativos mais intuitivos e mais fáceis de usar. Aqui eu tô usando a ferramenta de preenchimento, só que eu tive o mesmo problema que eu já tive também com o Infinity Paint e com o Ibis Paint. Só que nesses aplicativos eu consegui contornar essa situação, que é essas bordinhas brancas que ficam entre o preenchimento e a line art. Porque é como se o balde de tinta, sei lá, o preenchimento não conseguisse preencher por completo. O único aplicativo que faz isso bonitinho é o Clip Studio. Os outros aplicativos sempre ficam uma bordinha. E aqui ficou, e mesmo eu configurando essa ferramenta para ela expandir um pouquinho mais, não expandiu o suficiente. Daí eu tive que ficar pintando as bordas, e aí em alguns momentos a borda que eu pintava passava para o outro lado, e aí eu tinha que voltar. E assim, dependendo do tipo de desenho que você está fazendo, se você costuma pintar com um brush, como se estivesse pintando mesmo no lápis, ok, você não tem muito problema. Mas no caso, eu costumo usar as ferramentas de preenchimento porque eu acho mais fácil, poupa mais o meu tempo quando eu estou fazendo um desenho que é grande ou que vai me demandar mais tempo. Então, eu não gosto de ficar muito colorindo assim, pintando como se estivesse fazendo no lápis. Eu prefiro usar a ferramenta de preenchimento e economizar o meu tempo. Eu tive que ficar retocando ali algumas vezes o preenchimento, porque estava ultrapassando as bordas da line art. Mas foi isso. Eu consegui fazer essa ilustração no fim, mas eu não gostei muito do resultado e fiquei sentindo como se eu não soubesse desenhar. Daí eu criei esse... Eu não gosto de deixar o fundo branco assim liso, parece que falta alguma coisa, um detalhe. Então no caso do Loki aqui, como ele é meio verde, ele não é verde, né, no caso. Ele sempre tem alguns detalhes verdes na roupa dele, nos poderes dele, então eu pintei o fundinho de verde e depois eu criei mais uma camada de verde na frente de todo o desenho e mudei o tipo de camada para multiplicar, para poder criar essa sombra verde em cima do desenho todo, porque eu achei que deu um detalhezinho a mais que ficaria legal. Depois da minha frustração no geral com o desenho. Mas foi isso. Eu continuarei não usando o Autodesk Sketchbook, mas para quem usa, me digam aqui nos comentários se eu fiz muita coisa errada, se tem essa função para estabilizar mais o traço, se tem mais brushes, se eu consigo baixar mais brushes do Autodesk na internet. Então, me xinguem aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like ou dislike caso você seja um Autodesk fã, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e tudo mais. Então, é isso. Volte mais vezes. Temos vídeo toda segunda e quinta. Tchau!